O panorama político brasileiro está montado, o cenário, né, está montado para as eleições de 22. Atualmente temos dois candidatos, com índices de rejeição estupidamente brutais. É evidente que essas pesquisas pré-eleitorais, em que dá a preferência de um candidato sobre o outro, é porque não tem um terceiro. É lógico, você pergunta se vai votar neste ou naquele. Eu falo, não, eu voto neste. Mas não quer dizer que este seja o que vá ganhar a eleição. Porque, na verdade, o índice de rejeição é brutal. Na hora da eleição, a sociedade decide. E nós já temos experiência nesse sentido. Se fala em terceira via, falar em terceira via no Brasil é uma coisa terrível. Porque terceira via foi um movimento político na década de 1970, em que o primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, convida o futuro presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e o futuro presidente dos Estados Unidos, Fernando Henrique Cardoso, para pensar em uma solução para um mundo que vivia os efeitos de uma guerra fria, mas que a Rússia já dava sinais de desmoronamento da sua estrutura de república socialista. O que era a terceira via? Era utilizar dos benefícios da direita e dos benefícios da esquerda, ou seja, da esquerda pensar na sociedade, no bem-estar das pessoas. 1970 também já era um sinal de deteriorização da política do bem-estar social que veio pós Segunda Guerra Mundial. Então precisava se pensar numa outra maneira de dirigir a política, usando os aspectos positivos da direita e dos aspectos positivos da esquerda. Falar no Brasil em terceira via é uma aberração, porque o Brasil nunca teve direita e nunca teve esquerda. O que o Brasil sempre teve, e tivemos experiência nesse sentido, ser governados pela direita e ser governados pela esquerda, que eram grupos oportunistas, elites, que não tinham nenhuma pretensão, nenhum compromisso com a sociedade. Nós sabemos disso, nós temos prova disso. Está aí um país enorme, um continente, com problemas básicos de qualquer democracia. Ou seja, o nosso nível político é muito baixo, a sociedade não discute, porque não há essa possibilidade de discussão, porque a elite política fecha a questão e trata de resolver os seus problemas particulares. Precisamos parar com essa mania de votar em nomes, precisamos votar em partidos. Tivemos experiência no Brasil dessa social-democracia no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi a forma como acabou a inflação no Brasil. Tivemos pinceladas da esquerda no Brasil, por exemplo, com o SUS. O SUS não foi criado pelo governo, o SUS foi criado por um grupo de pessoas, de médicos, assistentes sociais, sociólogos, que viam uma possibilidade no processo de democratização de criar uma coisa nova em termos de saúde. E aí veio não só isso, vieram outros institutos que até hoje no Brasil tentam destruir, mas que vieram de um pensamento de esquerda. O Estatuto da Criança e do Adolescente, os benefícios sociais, o seguro-desemprego, tudo isso é da esquerda, não é da direita. Então, falar no Brasil de esquerda e de direita é uma temeridade, é até um deboche a esses idealizadores que pensaram na social-democracia. A social-democracia em 1980 acaba com o processo de globalização e aí nascem os tigres asiáticos, uma outra proposta de capitalismo que é exatamente o capitalismo de Estado. Então, o que nós precisamos e a sociedade necessita é de encontrar um nome que tenha uma proposta de governo
que discuta com a sociedade a sua proposta de governo e que coloque em prática, se eleito. E tentar tirar-nos desse suplício que é, na época das eleições, temos que escolher o melhor entre os piores.